Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, no Distrito Federal. Estamos juntos para darmos continuidade ao estudo do livro de 2 Samuel. Nós estudamos o capítulo de número 11 e hoje nós vamos para o capítulo de número 12 deste livro de 2 Samuel. Estamos estudando a história do rei Davi. Davi é o segundo rei de Israel. Queridos, nós vimos no capítulo 11 que Davi tropeçou em suas próprias concupiscências e cometeu adultério com Betseba. E na tentativa de esconder esse adultério, após ficar sabendo da gravidez de Betseba, Davi acabou por cometer um homicídio. Ele matou Urias, o marido de Betseba, e se casa com esta mulher. A atitude de Davi muito desagradou ao Senhor, como vimos no capítulo de número 11, no versículo de número 27, diz a palavra do Senhor que o Senhor se entristeceu com o que Davi fez. É exatamente esta reação de Deus em relação ao pecado. O pecado é algo que causa tristeza em Deus, que entristece ao Senhor, é algo contrário à sua vontade. E toda vez que nós pecamos, nós estamos exatamente fazendo algo que desagrada ao Senhor. Davi, com sua atitude, quebrou vários dos mandamentos do Senhor. Davi cobiçou a mulher do seu próximo. Davi, ele cometeu o homicídio. E antes de cometer o homicídio, ele ainda cometeu o pecado de adultério. De modo que a lei do Senhor foi quebrada por Davi em suas atitudes. E agora, após a morte de Urias, talvez a sensação de Davi é de que tudo estava resolvido, de que a vida seguiria o seu curso normal, se é que podemos chamar esse curso de normal. Tudo continuaria agora o seu curso. Ele se casaria com Betseba, ela viria morar no palácio, ela teria a criança que estava esperando e a vida continuaria. Ninguém saberia do ocorrido, somente Davi saberia e a vida continuaria. Porém, Davi era um homem chamado por Deus, escolhido por Deus para governar a nação de Israel. E Deus não ia permitir que as coisas continuassem da forma como estavam. E no capítulo de número 12, Deus levanta o profeta Natã e o envia a Davi, a fim de confrontá-lo por causa dos seus pecados. Observe que a missão do profeta Natã, aqui no capítulo 12, é uma das mais difíceis em sua vida. O Senhor o designou para ir ao rei de Israel, estender o dedo em direção a ele e acusá-lo de pecar gravemente contra o Senhor e contra o seu povo. O pecado de Davi trouxe prejuízos inclusive para o seu exército. Outros soldados, além de Urias, morreram em razão do desejo de Davi de esconder o seu pecado. Deus então dá ao profeta Natã uma estratégia para que ele pudesse se aproximar do rei e confrontar o rei e deixar que o próprio rei fizesse o julgamento acerca do seu erro, acerca do seu pecado. É isso que nós veremos aqui no capítulo de número 12. Natã se aproxima do rei e lhe conta uma história. A história de Natã é a seguinte: numa cidade haviam 2 homens. Um era muito rico, o outro era muito pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas, entretanto o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que ele amava muito. Ele cuidava dela com carinho, ela cresceu com ele e com seus filhos, ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu próprio copo e até dormia em seus braços. O pobre considerava essa ovelhinha como se fosse carne, da sua própria família. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico. Mas ele não quis lançar mão das suas próprias ovelhas ou dos seus muitos bois a fim de alimentar o visitante que acabara de chegar em sua casa. Ao invés disso,
ele tomou a cordeirinha que pertencia ao homem pobre e ofereceu ao seu visitante. Ao ouvir essa história do profeta Natã, o rei Davi foi tomado de uma grande indignação. Primeiro porque Davi, ele era pastor de ovelhas. Davi tinha um carinho muito especial pelas ovelhas. E também Davi era rei em Israel. E como rei em Israel, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos pobres. E quando lhe chega uma história dessa, com tamanha injustiça, Davi é tomado por uma grande indignação. Observe que o rei, ele bradou e disse: juro pelo Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a morte. Mas antes, ele deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Observe que o juízo de Davi contra aquele homem da história de Natã fora absolutamente cruel, pesado. Davi condenou aquele homem à pena de morte por haver roubado a ovelha do seu vizinho pobre. Esse tipo de crime em Israel não era o tipo de crime que era punido com morte. Não era um crime capital. Segundo o Êxodo, capítulo 22, versículo 1, aquele que roubasse uma ovelha do seu vizinho ou do seu companheiro, esse deveria pagar 4 vezes mais. É o que Davi diz aí no versículo de número 6. Antes deverá pagar 4 vezes mais, que era o preço que era cobrado pelo roubo de uma ovelha. Se roubou e matou e comeu a ovelha que não lhe pertencia, deveria restituir ao dono da ovelha 4 vezes mais. 4 vezes a ovelha. O valor da ovelha. Se fosse boi, seria 5 vezes. Está em Êxodo capítulo 22, versículo 1. Porém, Davi, ele coloca a pena no seu grau maior. Ele diz: o homem que agiu dessa maneira merece a morte. Observe que até esse momento Davi ainda não tinha entendido de que se tratava dele, de que Natã estava falando dele, do seu pecado, do que acontecera entre ele e Batseba e do homicídio de Urias. Até esse momento a ficha de Davi não tinha caído. Observe que é muito fácil julgar os erros dos outros. Observe que é muito fácil apontar os erros dos outros e ver a gravidade dos erros dos outros sem olharmos para os nossos próprios erros. Era isso que estava acontecendo com Davi. E nós somos assim, irmãos. Infelizmente, nós seres humanos temos o coração assim. Nós somos muito propícios a apontar os erros das pessoas, a criticar com muito ênfase o que as pessoas fazem de errado. E muitas vezes não enxergamos nossas próprias fraquezas, nossos próprios erros. Então o profeta Natã, ele se aproveita desse momento em que o rei é tomado por uma emoção muito grande e seu coração está irado com tudo o que aconteceu. E o próprio rei já estabeleceu a sentença para o crime que lhe fora relatado e ele parte então para o que o Senhor mandou lhe dizer a Davi. Olha o que diz o versículo de número 6, o versículo de número 7. Então o profeta Natã revelou a Davi: este homem és tu. E rapidamente emendou: e assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei em Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Observe que Deus expõe diante de Davi toda a sua bondade a ele manifestada. Tudo que Deus fizera por Davi, toda a bondade de Deus pela vida deste homem. E ainda acrescenta que se isso não lhe fosse suficiente, Deus lhe daria ainda muito mais. Isso nos faz entender, irmãos,
que o pecado é sempre fruto da nossa ganância, da nossa concupiscência, do nosso querer muito mais do que aquilo que Deus nos proporciona. Desde o Jardim do Éden foi assim. Que necessidade Adão tinha de comer do fruto daquela árvore? Deus havia colocado um jardim inteiro à disposição de Adão. Deus tinha colocado tudo aos seus pés para que ele dominasse, para que ele reinasse, para que ele governasse sobre todas as coisas. Todas as árvores do jardim, ele podia comer de todos os seus frutos. Mas o homem quis mais. O homem quis ir além daquilo que Deus estabelecera. E com Davi não foi diferente. Deus deu a Davi tudo o que ele precisava. Deus lhe deu poder, autoridade, reino. Deus lhe deu as mulheres que ele pudesse ter, porque ele era rei em Israel. Porém, Davi quis ir além daquilo que Deus lhe havia concedido. Que o nosso coração seja guardado pelo Senhor, para que possamos estar satisfeitos com aquilo que o Senhor nos entregou. E sabendo que se Deus nos quiser proporcionar algo mais, será vindo da parte dele e será bênção para a nossa vida. Que o Senhor nos dê a grata satisfação de viver a vida conforme a palavra do Senhor, vivendo conforme tudo aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, para que possamos servi-lo com integridade de vida e com integridade de coração. E Natã continua no versículo de número 9, falando a palavra do Senhor a Davi, e ele diz assim: sendo assim, por que desprezaste a palavra do Senhor? Por que desprezaste a palavra do Senhor? Ao pecarmos contra Deus, nós estamos agindo com desprezo em relação à sua palavra. Nós estamos dizendo que a sua palavra não tem nenhum valor para nós. A atitude de pecar contra Deus é desprezo em relação ao que ele estabeleceu em sua palavra. Isso fica claro aqui na palavra do Senhor. O Senhor disse: você desprezou a palavra do Senhor, fazendo aquilo que é reprovável diante do Senhor. E se até esse momento Davi ainda não tinha entendido o que o profeta estava lhe dizendo, o profeta continua e diz: tu mataste ao fio da espada teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Observe que é como se o profeta estivesse dizendo: você, rei, é aquele homem rico que possuía muitas ovelhas. Urias é o seu vizinho pobre que tinha uma única ovelhinha, Batseba, o qual você matou para tomar dele a ovelhinha e oferecer aos seus prazeres, às suas concupiscências que te visitaram naquele dia no terraço do seu palácio. Agora, o que Davi mais temia aconteceu. Toda a sua iniquidade fora exposta diante de todos pelo próprio Senhor Deus. Tudo aquilo que ele se esforçara tanto para esconder, para ocultar, agora veio à tona. E o próprio Deus trouxe isso à tona, a fim de expor o pecado de Davi. Deus é um pai zeloso, irmãos. Deus é um pai zeloso que cuida dos seus filhos, que tem uma preocupação com seus filhos. E Deus, quando ele expõe o pecado dos seus filhos, é porque ele deseja tratar, é porque ele deseja curar. O propósito de Deus não era envergonhar Davi ou fazê-lo passar uma situação vexatória e simplesmente ficar por isso mesmo. Não, Deus queria tratar Davi. O propósito de Deus era curar Davi, era recuperá-lo dessa situação na qual ele se encontrava, porque Deus o amava. E como um pai que ama o seu filho, Deus o disciplina. É isso que a palavra nos ensina. E a partir do versículo 10, Natã expõe a disciplina de Deus contra Davi por causa do seu pecado. Observe o que diz o versículo 10. Portanto, agora,
a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Tu agiste as ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel em plena luz do dia. Deus está dizendo para Davi: você vai sofrer as consequências do seu pecado. Tudo que você cometeu, todas as atrocidades que você fez, trará para você uma consequência ruim. E as consequências são estas: tu usastes a espada do exército inimigo para matar Urias, agora a espada jamais se apartará da tua casa. Essa expressão, a espada jamais apartará da tua casa, ou ferir com espada, fala de uma morte cruel, de uma morte violenta. Não necessariamente uma morte por espada, mas uma morte violenta. Urias fora morto pela espada do exército inimigo, ou seja, Davi ele se utilizou de uma estratégia para que o exército inimigo matasse Urias. Não necessariamente Urias morreu à espada. Então veja que a expressão aqui é de que haverá na casa de Davi mortes violentas e cruéis. Deus disse: olha, é na tua própria casa que eu suscitarei a desgraça contra ti. Tomaste a mulher de Urias, possuíste a mulher do teu próximo, fique tranquilo, as tuas mulheres serão tomadas debaixo dos teus olhos. Elas serão entregues ao teu próximo, da mesma forma como tu tomaste a mulher do teu próximo. Só que você fez às escondidas. Tudo que você fez foi de forma oculta. Mas o que farão as tuas mulheres será a luz do dia, para que todos possam ver. A lei da semeadura, irmãos, ela é implacável. O que o homem semear, isso também ceifará. Neste momento a ficha caiu em Davi. Neste momento lhe faltou o chão. Neste momento ele já não tinha mais argumentos. O que dizer diante das grandes verdades que lhes fora trazido pelo profeta de Deus? Davi então se prostra diante do Senhor. Davi então se rende diante do Senhor. E no versículo 13 ele diz: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Observe que, diferente de Saul, quando fora confrontado pelo profeta Samuel, quando deixou de fazer aquilo que Deus havia dito para que ele fizesse com os amalequitas, diferente de Saul, que ao ser confrontado ficou tentando arrumar desculpas para o seu pecado, para o seu erro, Davi, ele reconhece a sua culpa, ele assume o seu pecado diante de Deus. E ele confessa diante de Deus o seu estado de pecador. Ele diz: eu pequei contra o Senhor. É exatamente desse momento de contrição de Davi, desse momento de arrependimento de Davi, é exatamente desse momento de pesar em que o rei é confrontado e seus pecados são trazidos à tona, e ele reconhece o seu estado miserável diante de Deus, que surge o Salmo 51. Todos nós conhecemos o Salmo 51. É o salmo onde Davi busca a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, confessando diante de Deus os seus pecados e as suas mazelas. No Salmo 51, versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está dizendo: teu julgamento é justo, de fato eu errei, de fato eu pequei. A tua sentença, Senhor, ela é justa, eu mereço, eu fiz, eu cometi os pecados dos quais estou sendo acusado. Mas ele não somente confessa seus pecados,
mas ele também busca o perdão do Senhor. Ele diz para o Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E não somente isso, ele vai buscar em Deus a força para que ele não continue cometendo pecado. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabe o que aconteceu com Saul. O Espírito de Deus deixou Saul, e Davi jamais queria que isso acontecesse com ele, que a presença de Deus se afastasse dele, e ele clama pela misericórdia do Senhor, e ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, disposto a te servir, disposto a te obedecer. Davi está completamente rendido aos pés do Senhor, completamente arrependido, quebrantado, tendo seu coração dilacerado e rasgado diante do Senhor. Tudo o que precisamos fazer, irmãos, é buscar a misericórdia de Deus para o perdão dos nossos pecados. Só em Cristo há perdão, só em Cristo há redenção. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E ao pecarmos contra o Senhor, devemos nos achegar a Ele com o coração quebrantado, confessar diante dEle as nossas culpas e buscar dEle a misericórdia e o perdão. O apóstolo João, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados. Observe que o pecado ele não deve ser uma rotina na vida cristã. O pecado é um acidente de percurso. É algo que vai acontecer na vida do crente? Sim, porque somos humanos, todos nós somos sujeitos ao pecado. Somos fracos e podemos cometer qualquer tipo de pecado, mas o pecado deve ser um acidente na vida do crente, não pode ser uma rotina, não pode ser uma rotina. E o apóstolo João diz: filhinhos, não pequem, essa é a regra, não pequem, mas se acontecer de você pecar, você tem Jesus Cristo junto ao Pai como advogado que intercede por você. Então devemos nos achegar com confiança ao trono da graça do Senhor e buscar dele a misericórdia para com a nossa vida. Davi alcançou a misericórdia do Senhor e o perdão do Senhor. Olha o que diz o versículo 13. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. A resposta de Deus foi imediata. Davi se arrepende, Davi se volta para Deus, Davi confessa o seu pecado. E Deus não olha para Davi e diz: vou pensar no seu caso, tá? Vou ver o que eu posso fazer por você. Não. Imediatamente, o coração arrependido de Davi, o coração quebrantado de Davi, o coração sincero de Davi fora alcançado pela misericórdia de Deus, que lhe trouxe perdão. Natã disse para Davi: o Senhor te perdoou, você não vai morrer. Mas apesar de ter recebido o perdão de Deus, Davi ainda assim sofreria as consequências do seu pecado. Davi ainda assim deveria arcar com as consequências dos seus erros. Olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo 12, versículo de número 13. Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. E no versículo 14: mas por teres ultrajado a Deus, mediante a tua atitude, o filho que tiveste morrerás. Como se não bastasse toda a consequência já descrita nos versículos 10 e 11,
No versículo de número 14, Deus diz: olha, você ultrajou o Senhor. O que você fez foi terrível diante de Deus. Expôs o Senhor de uma forma ruim. Então, o filho que você teve com Batseba, esse vai morrer. Davi já vai começar a colher o fruto do seu pecado. Tudo aquilo que ele semeou. O perdão de Deus, irmãos, é uma realidade. Se nos aproximamos dele com sinceridade de coração, com inteireza de coração, com sinceridade de alma, arrependidos, somos alcançados por sua graça, somos alcançados por seu perdão. Quantas vezes nós errarmos, quantas vezes nós buscarmos, o Senhor nos perdoa. Mas o pecado, irmãos, ele traz consequências terríveis para a nossa vida. E destas nós não temos como nos livrar. Após o profeta Natan ter cumprido a sua missão, ele se despediu de Davi e foi para a sua casa. Que Deus nos guarde em seu amor, irmãos. Que possamos buscar a misericórdia de Deus e a graça de Deus para a nossa vida. Que o Senhor nos conceda a graça de viver uma vida santa, irrepreensível diante dele. Que possamos aprender com os erros do próprio rei Davi e trilhar um caminho de santidade, de pureza. Se pecamos, vamos buscar o Senhor, a misericórdia nele, a perdão nele, a salvação nele. Davi, após receber o perdão do Senhor, escreveu o Salmo 32. Olha o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Assim, todo o que é piedoso te fará súplica, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Busque a misericórdia do Senhor. Há perdão para todo aquele que se aproxima do Senhor com sincero coração. As consequências do pecado, elas estão aí. Dessas nós não temos como nos livrar. Mas certamente a graça do Senhor nos acompanhará e nos fará triunfar. Amém? Que o Senhor te abençoe, guarde essa palavra no seu coração. Amém. Amanhã nós continuaremos no capítulo 12 de 2 Samuel. Fica na paz do Senhor Jesus.